Ser cristão é tudo mal de rosa. Receber Cristo na tua vida não significa que os teus problemas vão acabar. Não. Significa que vais aumentar cada vez mais os teus problemas. Porque esta é a promessa bíblica. Grande é a aflição dos justos. Então, quando o irmão não passa uma dificuldade na vida, tudo está amarrado, está tranquilo, então significa que você não tem Deus. Você não tem Deus. Porque se você não passa por dificuldade, então a Bíblia passa a ser mentirosa. Grande é a aflição dos justos. Está escrito, é a escritura. Então tens que passar para a dificuldade. Por quê? Porque como é que você vai dizer que és vencedor se uma vez não passaste por uma batalha? Como é que você vai ter coroa se uma vez você não venceu uma batalha? Verdade? Então, nós somos vencedores porque passamos por umas lutas. Todo vencedor tem uma coroa que aguarda. Guarda o seguinte: combati um bom combate, guardei a fé. A minha coroa me aguarda. E ele diz: não fui desobediente à visão celestial. O rei da Bíblia. Então, nós que estamos aqui também não fomos desobedientes à visão, porque Deus nos chamou para a tua palavra. Então, se Deus nos chamou para a tua palavra, então temos que mostrar os dignos, frutos dignos de arrependimento. Estão percebendo? Eu estava a dar pouco sopa. Agora comecei. Agora quero começar com a minha pregação. Deus abençoe. Estão felizes? Amém. Vamos ver durante a pregação de continuar felizes. Vamos ver se diante da pregação vão continuar felizes. Deus tem nos chamado antes da fundação do mundo. É uma grande alegria, não é? Não é? Estava com saudade de pregação? É isso aí. Eu não sou apóstolo, não sou profeta, não sou evangelista, sou pastor. Segundo o meu chamado, Efésios 4, capítulo 11, no 5 ministério. Agora sou apóstolo, não sei. Vamos ver o que as igrejas que vamos abrir. É assim. Atos 1, versículo 8. Depois guarde Lucas 24, 47 a 49. Depois guarde 1 Coríntios 12, 4 a 11. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Os confins da terra são nós cá, né? Gentil. Estamos nos confins da terra. A Bíblia diz, é o Senhor Jesus, que os seus homens seriam testemunha da sua palavra até aos confins da terra. Não falamos somente isto para os apóstolos, nós falamos de ato dos apóstolos, mas seria ato do Espírito Santo nos apóstolos. Estão percebendo? Agora, somos chamados a ser testemunha da palavra de Deus. Lucas 24, 47 a 49. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados. Em nome de quem? Do Senhor Jesus, para se pregar o arrependimento e a remissão dos pecados. Diz: em todas as nações, começando por Jerusalém, 48. E dessas coisas sois vós testemunhas. 49. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. O povo de Deus, ela precisa primeiro estar quieto e que fique atento para que você
que receba o Espírito Santo, seja revestido do poder do Espírito Santo. Do Espírito Santo. O que nós temos hoje? São povos que não são revestidos pelo poder do Espírito Santo. Alguns são revestidos com o poder do Espírito Santo e pensam que já são salvos. Alguns pensam que tendo o poder do Espírito Santo é tudo na vida, é o sinal da sua salvação. Estás muito enganado. Você pode ser revestido com o poder do Espírito Santo, mas ser um hipócrita. Vamos provar isso para as Escrituras. 1 Coríntios 12, versículo 4 a 11. Ora, deixa eu ler aqui na minha Bíblia. Versículo 4 a 11. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é mesmo, certo? Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, certo? Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Entendeu? É o mesmo Deus que opera em tudo e é incluindo as falsas igrejas que fazem maravilhas, que curam as enfermidades. É o Espírito de Deus que faz estas coisas. Mas eles não estão com o próprio Deus. Não entenderam. Não entenderam. Ninguém pode curar alguém pelo poder de Satanás. Entendeu? Ninguém pode curar alguém pelo poder de Satanás. É mentira, porque a cura somente vem de Deus. Mas a enfermidade vem de Satanás. Mas eles podem curar com o poder de Deus, mas não tendo o Deus na sua vida. É profundo isso, não é? Igreja, diga aleluia! Amém. Eles podem operar milagre, mas não estão com Deus. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. A manifestação do Espírito é dada a cada um no que for útil. Quer dor de sabedoria para conquistar a mulher, andar dormir com ela? Deus vai te dar. Quer o dom da ciência para fazer arma para destruir nos outros países? Também vai ser? Agora estão entendendo? Amém. Percebes agora, né? Amém. Já? Amém. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria. E a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. Bomba nuclear não se usa ciência e sabedoria? Hein? Mas é para o quê? Não é para destruição. Alguém faz bomba para amar o outro ou para destruir? Então é o Espírito de Deus que está nele. Mas o dom da sabedoria vem de Deus. Mas o Espírito que está lhe fazendo para fazer isto é de Deus. Agora estão entendendo? Amém. Não é porque temos dom, é porque estamos com Deus. E por que então essas coisas vão para ele? Tenha calma. Vamos lá pouco, ó. Por aí não é chegar. Então vais cair aqui neste ponto que eu estou pregando normalmente. Para você poder entender. Amém. Agora,
E a outro pelo mesmo Espírito, a fé. E o outro pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Certo? Amém. E outro, operação de maravilha. E a outros, a profecia, outro dom de discernir os espíritos. E a outra, variedade de língua. E o outro, de interpretação das línguas. Maravilha. Filho de maravilha. Até pegar futebol, assim, deixar cair de pessoa. A chutar bola, irmão, está? A fazer mão assim, irmão, está? Maravilha. Mas o Espírito não está? Não está a fazer obra para? Maravilha. Tá, se eu deixo cair aqui, qual é o efeito da salvação se quer ver? Se deixo cair, vai te salvar? Vai te salvar? Não. Começa a falar a língua. Até que a língua. Nem a língua estranha, não é? A língua estranha? Posso falar a língua? Só falar a língua. É a língua estranha. Todos começam com o mesmo sotaque. Demônios, faculdade, cristão. E diz, alguns foram dados aí, da própria língua. Só vamos falar, irmãos, vamos orar a língua dos estranhos. Isso vem de Deus? Não, Deus não é mandado. Ninguém deve ser dito, vamos orar a língua. Deve acontecer automaticamente. E quando acontece automaticamente, também há a revelação da própria língua. Entenderam? Não é só chatear pessoas. Ele dá uma profundidade grande, ele vai despertar na hora. Vai descobrir que ele deu por ali. Nem o anelo tem respeito. Quando fala língua estranha, tem a hora para interpretar. Quanto mais igreja. Porque a igreja mais desobedece. Estão entendendo? Vem? Vamos. 11. Mas um só é o mesmo Espírito. Opera todas as coisas, particularmente a cada um como tem. Não tem dom disso. Ajuda na escola para ser inteligente. Não, é um dom de sabedoria. Provas, teste é muito complicado. Sim, eu não vou conseguir, mas tenho fé que vou conseguir bater aqui. Não é dom de fé. Qual é o dom que você quer mais? Mas mesmo assim, tendo essas coisas todas, você não será salvo. Não é evidência da salvação. São 9 dons que Deus colocou na nossa vida para ajudar a igreja. Nunca será salvo. Não é evidência. Podemos nos contentar sim, mas não se pensa que você será salvo por causa disso. Entenderam? Agora, qual é a evidência para sermos salvos? É dom do Espírito? Não, mas sim fruto do Espírito Santo. Hein? Não são dons do Espírito Santo que são evidências. Mas sim fruto do Espírito. Por isso eu disse, pelos seus frutos, demônios. Ai, Joe William faz grandes milagres, mas é grande sofista. É grande? Agora, então eu compreendi, vem. Aí está. E o Espírito Santo cairá, mas pelos seus frutos conhecereis. Disse o Senhor Jesus, vem. Não pela reação do Espírito, porque isso é a reação do Espírito. Curar, fazer tudo, não é a reação? Quando há uma ação, uma reação, não é assim? Aí está. Eles curam os enfermos. Ou se eles falaram em língua, e se eles cantaram no Espírito, ou tenham regozijado desta ou daquela maneira, eles podem fazer tudo aquilo e continuar perdidos. É só a vida dentro de você, uma experiência de novo nascimento. O que te traz a salvação é a vida que está dentro de si.
É o novo nascimento que cada um de nós devemos ter perante Deus. Não é maravilhas? Mas são bons, pastor, agora não podemos fazer maravilha. Não estou a proibir. Se eu proibir fazer maravilhas, então sou anticristo. Porque é místico que essas coisas acontecem. Mas não significa que com essas coisas tu serás salvo. Ou é evidência da salvação de que a igreja tem Cristo. Prefiro não ter essas coisas, mas ter o fruto do Espírito Santo em minha vida. Aceita? Mensagem de Hebreus capítulo 6, segunda parte. 125. Não estou a ler a Bíblia. Então vê. Você vê. A mesma chuva que faz trigo crescer, faz com que o joio cresça. Não é isso? É o que está acontecendo com os dons. A mesma chuva que cai para o trigo crescer, é a mesma chuva que faz o joio crescer. Significa que aqueles que não são filhos de Deus também são abençoados com os dons do Espírito Santo. Curandeiro não é dom. Não tem visão. Não sabe que doença você tem. Então por que não vai no curandeiro? Porque tem Espírito. Irmão. Temos também curandeiro religioso. Eu sou curandeiro. Da parte de Deus. Portanto, entendi o quadro agora. Aí está o seu confessor carnal. Isto é bem dentro da igreja. Ele pode gritar e pular e dançar e falar em língua, mas seus frutos, ele é um joio. É um joio. Porém, é impossível que um joio se torne trigo, ou um trigo se torne um joio, vice-versa. Você compreendeu isso? Você é uma cristã, não pode vir uma descrente. Hoje é cristã, aqui está tudo, aleluia, graças a Deus. Amanhã já saiu do padrão das escrituras. Não é possível. Ou você é semente ou você não é semente. Aqui é semente. Quando vai fora já não é semente. É impossível. Joio é joio. Significa que o irmão é joio, só que estava no nosso meio, tentasse manifestar de trigo. Mas chegou o momento de dar seus frutos, começou a mostrar os frutos podres. Mas pastor, quais são os frutos do Espírito Santo? Vou te mostrar, tá vendo? Não tenha pressa, tenha calma. Pouco. Visitante, me perdoa, eu sou assim, estamos juntos? Me perdoa, estamos juntos? Se você não gostou, paciência. Se gostou, graças a Deus. Vamos juntos caminhar. Agora, pois é impossível para aqueles que uma vez foram iluminados e foram participantes do dom do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e o poder do mundo que há de vir cair e se renovarem outra vez. Você estará aí, eu não quero mais. Eu não quero mais a mensagem, prefiro estar no mundo denominacional. Filho, você não ouviu, mas está de ouvir. O senhor da mensagem sair e toma a dimensão é difícil. Ou prefere ficar bêbado. Ou prostituta. Denominação, esquece. Agora, Gálatas 5, versículo 16 a 26. Minha pregação é muito curta, mas direto ao ponto. Já abriram Gálatas? Gálatas 5, 16 e 26. Digo, porém, ainda em espírito, e não cumprirei a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, não é isso, certo? Hein? E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Se você tem um Espírito de Deus na sua vida,
esse Espírito de Deus não vai permitir você fazer o que você quer. Amém. Esse Espírito de Deus vai lutar contra a sua carne. Não vai permitir que você beba. Não vai permitir que você ande chamuquear mulheres na rua. Não vai permitir que você seja posto de qualquer homem. O Espírito de Deus. Eu amo muito aquele jovem. Eu amo muito aquela irmã. Hein? O Espírito de Deus não vai permitir. Pode andar aqui. Quer te chacotear um pouco? Você é minha filha, viu? Esta aqui. Isto é correto. Vamos viver assim. O Espírito que está em ti. Vês que quando o coração condena, maior é Deus. Amém. Porque a carne cobiça contra o Espírito. A carne não se entende com o Espírito. Entendeu? Agora escuta. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estás debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestadas. Ou manifestas. As quais são. Escuta as obras da carne agora. São prostituição. Começa logo com prostituição. Porque é algo que está a figurar no mundo hoje. Sexo hoje parece desporto. É a religião de sexo hoje. Qualquer divertimento tem a ver com sexo. Criancinha até já está a começar a namorar. Mamanas, trair seus maridos. Irmãos, está aí com as menininhas. Desce, Rodrigo. Está aí com as pipocas, cheio de menina filha aí. Você vai ver o outro, fica 2 horas de tempo para comprar pipoca de 5 meticais. Está a cobiçar o Rodrigo. Rodrigo também é ouro, pisca. Está já prostituído. É que ele está a fazer isso, né? Impurezas, sujas, seminua nas ruas, roupa que marca até o corpo. A ver de militucho está aí assim. Está andando na rua. Considera aquelas pretinhas aí. Cenoura é para usar dentro, não para usar fora. Está andando. Que, até cenoura que chega aqui assim. Está andando aqui. Filhas da puta espiritualmente falando. Lascívia, idólatras. Idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices. Logo de manhã, 6 horas, está com cochilado. Amanheceu logo, com cochilado. Até quando bate o filho, diz que não, vamos lá bater um gin para tentar arrefecer a cracata. Ficar um pouco quente. Tentar tirar as babaraças. Em vez de tirar babaraça com o Espírito Santo, não, quer tirar babaraça com um gin. Demônio, manufaturado de irmãos, filhos da imundícia, profano, adúltero, demônios camuflados de irmãos, filhos das serpentes, avarentos. Eu não prego para ter irmãos aqui. Eu prego para ter verdadeiros irmãos, nem anda aqui beber, bater aqui, anda irmão. Deus quer o coração. Aqui Deus não quer o coração aqui. Deus quer você, a tua alma, teu espírito completo. Amém. Graças a Deus. Porque se Ele quisesse os corações, ia mandar o coração dele para morrer na cruz. Ele morreu inteiro. Amém. Redimiu o seu sangue. Amém. O que Deus quer é coração. Não importa não. Meu caráter Deus não se pode. Posso andar nua, mas não significa que meu caráter é podre. Quem te disse? É forma antiga isso. Nós, se é forma antiga, continuamos com a antiguidade. Amém.
Entendeu? Nós não somos modernos, não. Nós não somos digitais, nós somos analógicos. Amém. O que foi no princípio continua até hoje. Continuaremos analfabetos na sabedoria humana, mas somos espirituais, porque a sabedoria dos homens é loucura para Deus. Amém. Mas a loucura, a sabedoria de Deus é loucura para os homens. Nós preferimos ser loucos, vestir. Ah, você é velha, você todo mundo saias compridas. Essas saias compridas me ajudam. Ah, porque não conhece calor, não vai ficar bebendo. É melhor porque a semente produz bem quando tem calor. Amém. Ei, não está a ver se a tua espera está ficando cheia com mancha da rua, poeira. Vamos tentar colocar pomada sem poeira. Ouviram, irmãos? Quando alguém chama você isso, de que irmão, eu estou com assim, diz o Senhor. Não estou com a interpretação humana. Ah, porque isto, aqui não há porque isto. Quero assim, diz o Senhor. O resto é cantiga, vai-te embora. Amém. É? Amém. Yeah. Tá mal isso. E coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro. Diz aqui. Como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Vai herdar o quê? O inferno. Hein? Mas o fruto do Espírito agora é aqui. É aqui, onde a minha alma descansa em paz. Os frutos do Espírito. Hein? Acompanharam? Caridade, amor, né? Gozo, paz. Nós estamos em paz. Sabe que, irmão, quando você veste saia comprida, você está em paz com Deus. Agora, aqueles que não vestem, quando andam na rua, sempre. Está baixando essa hora. Está em paz essa. Está em paz. Ele diz que não, nós somos loucos, velho. Está sempre andando, está a rear, está andando, está em paz. Tem um poço esse. Paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Outra até quando você diz, moça, usa saia comprida. Ah, você está. Não tem nada a ver, você. Estou bem assim, quem disse estou eu? É manso esse. É manso esse. Irmão, não faz isso, não. Vocês julgam que são santos e não compreendem a Bíblia. Não compreender o que está escrito. Ou você quer interpretar o que está escrito? Não, você interpretar aqui, não falar. Por isso que eu digo. Andando? O Espírito Santo está em mim. Aí está. Agora escute. Fé, mansidão, temperança. Não é quando você cozinha, põe tempero, se não cozinha. Para sentir um gosto diferente, não é? Então tem que ter temperança. Onde quando alguém está contigo a conversar, sentir essa vontade. Até a pessoa não tem vontade de querer sair. Você pergunta, mas vocês estão a namorar? Não, sim. Estamos a namorar mesmo, estamos a namorar o Senhor Jesus Cristo. Onde a gente, irmão, é a paz e a alegria. Ou quando está um homem e mulher, está se vendo a contração, está verificado. Agora, contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Os que estão em Cristo crucificaram a carne, pois as coisas mundanas já estão crucificadas para nós. Não nos interessa mais. Não, aqui, tá? O sol, não está a aguentar? Não está a gravar? Chover aqui, oh, aleluia, graças a Deus. Está a molhar. Molhar-se com um bom propósito. Você vai apresentar ao seu Senhor, ele faz replay, ver como é que eu sacrifiquei. Minha filha. Desculpe, eu, está vendo? Você
tem o caminho de igreja aqui, esse para continuar tudo aí. Mas depois não vai dar uma coisa aqui. Se temos o Espírito, estamos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de calúnia, gritando-nos uns aos outros, gritando-nos uns aos outros. Romanos 8, versículo 8 até 17. Está claro, né? Graças a Deus. A Deus suplica, não é? Vamos! Já encontraram? Então, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Se é que o Espírito de Deus habita em vós, ou em cada um de nós. Já que estou a apontar a vocês, e aqui não estou a apontar. Mas esse deve estar a apontar, esse está a apontar aqui. Mas eu gosto de fazer assim. Para esse ficar a apontar todos vocês. Em vez de apontar assim. Sim. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é tem. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Jesus também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o Espírito de escravidão, para outra vez estar em temor, mas recebeste o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glória. Você não é filho de Deus? Você é filho de Deus. Vamos glorificado com Ele. Aquele poder que ressuscitou Jesus Cristo também vai ressuscitar a ti, seu corpo mortal. No último dia, seremos ressuscitados para a glória, para irmos gozar os 3 anos e meio primeiro, para depois estarmos no milênio. E por fim, levanta-se os hipócritas que morreram sem Cristo, para julgarem e queimarmos como lenha. E por fim, vir como cinza. Então, agora eu pergunto à igreja: prefere os dons do Espírito Santo ou os frutos do Espírito Santo? Frutos do Espírito Santo. Não quero curar. Não quero falar língua estranha. Como os pentecostais. Só que eles dizem que são pentecostais. Eu não sei se são pentecostais. Porque o que eu lembro do que no dia de Pentecostes, quando estava falando língua estranha, houve as pessoas entenderam o que os apóstolos falavam. Agora, os nossos pentecostais de hoje só falam sobre blá blá. Nem entendemos o que estão a dizer. É para edificação só do corpo. Aí, e os outros não queremos também ser edificados. Não queremos também ser edificados. 32 minutos de pregação. Bem cheio. Entenderam, igreja? Amém. Amém. Mas vocês creem mesmo nisso que estou a pregar? Amém. Creem? Amém.
O Senhor é a força da nossa vida. Amém. Senhor, por isso eu disse aos meus visitantes, me perdoe, eu sou assim mesmo. Irmãos, a palavra de Deus é sim, sim, não. Não, não. Não pregamos para agradar. Deus levantou seus profetas e falaram a palavra de Deus. Alguns foram mortos, o outro tiveram sorte porque caiaram no tempo da graça dele, na democracia. Os outros morreram, sim, morreram no tempo da graça, mas agora a graça de agora é a liberdade de expressão. É melhor nós aproveitarmos essa liberdade de expressão hoje para falarmos o que entendemos da Bíblia. Porque amanhã, depois de amanhã, essa liberdade será fechada para a igreja. Vai pregar o que eles querem. Mas tomara que isto não aconteça agora enquanto que antes do rapto. O rapto deve acontecer para que a gente possamos caminhar em paz para a glória do Senhor Jesus Cristo. Vai continuar a pegar? Não. Não, Rodrigo. Não, vai pegar. Mano, vai estar atrás. Como é? Vem, mãe. Vai continuar a pegar. Só estou a namorar, para ter certeza que se esta moça mesmo ou não. Aqui não há para ter certeza. Namorou, casou. Aqui não é namorou, deixou. Pegou isso aqui, deixou. Pegou isso aqui, deixou. Você não é ambulante. Hã? Você não é? Ambulante. Negociante. Viramos casamento. Amém, igreja? Amém. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Amém. Ele tem nos chamado a atenção a gente a viver a sua palavra. Deus abençoe a todos. Amém. No precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu estava de palmas.